Câmara Municipal de Vereadores deste dia 20 de maio de 2024. Da ordem do dia, já vamos então para o primeiro item, que é a leitura da ata da reunião anterior. Senhor secretário. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2024, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Cônego Pérez 140 em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Cláudio Dilda, Clécio Zamin, Marcelo Barato, Gilmar Luiz Lovison, Jandir Haas, Roseli Wanda Pires Albuquerque, João Carlos Paim, Cláudio Miro Koprovski, Gilmar Perusso e Dacir Pegoraro e Agenor Minosso. Sob a presidência do vereador Cláudio Dilda, foi aberta a sessão. De imediato passou seus trabalhos da ordem do dia. Em apreciação, a ata, senhores vereadores, em votação. Ata aprovada por todos os vereadores. Projetos de lei do Poder Executivo novos. Hoje temos somente projetos novos. Projeto de lei número 78 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por auxílio convênio e dar outras providências. Secretaria da Saúde, no valor de R$300 mil, visando repasse ao hospital, oriundo de emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessoa, no valor de R$100 mil, e emenda parlamentar do deputado Giovanni Cherini, no valor de R$200 mil. Leitura do projeto. Projeto de lei número 78/2024, de 14 de maio de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por auxílio convênio e da outras providências. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por auxílio convênio a recebido através de emendas parlamentares da União, no valor de R$300 mil, dando a seguinte redação: Secretaria Municipal de Saúde, verbas vinculadas à União, manutenção, custeio de média e alta complexidade, subvenções sociais, R$300 mil, recurso 4501, custeio MAC, 600, transferências fundo a fundo de recursos do SUS, proveniente do Governo Federal, bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde, total R$300 mil. Artigo 2º. Servirá de base para o crédito suplementar previsto nesta lei, valor recebido através de emendas parlamentares da União, conforme portaria GMMS número 23.671, de 29 de abril de 2024. Emenda número 43530005, deputada federal Denise Pessoa, no valor de R$100 mil. E emenda número 28630004, Giovanni Cherini, no valor de R$200 mil. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada por decreto municipal naquilo que couber. Justificativa. Remete-se a esta colenda da Casa Legislativa projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente, por auxílio convênio, destinado à saúde no valor de R$300 mil. Repasse ao hospital, emendas parlamentares da União, conforme portaria GMMS, número 23.671, de 29 de abril de 2024. Emenda número 43530005, deputada federal Denise Pessoa, no valor de R$100 mil. Emenda número 28630004, Giovanni Cherini, no valor de R$200 mil. Assim, uma vez apresentada esta justificativa, solicitamos a aprovação do presente projeto na oportunidade em que nos colocamos à disposição para o que julgarem necessário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, 14 de maio de 2024, Alcione Graciotin, Prefeito Municipal. Projeto de lei em apreciação. Em votação.
Projeto aprovado por todos os vereadores. Projeto de lei número 79, 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no orçamento vigente por possível arrecadação a maior e dá outras providências. Secretaria de Obras e Saneamento, no valor de R$3.500.000, para consertos de ruas, tubulações, início da construção de obras de drenagem pluvial no bairro Sagrada Família e Centro, e no valor de R$2 milhões para a construção de pontes, conserto de estradas do interior. Com a palavra, vereador Claudemiro Koprowski. Boa noite, presidente, a mesa, colegas vereadores, vereadora, quem está hoje nos assistindo aqui presencialmente, quem está online e os servidores da casa. Projeto de fundamental importância, um valor considerável e necessário, né? E dá para se dizer que ainda bem que tem esse valor em caixa. Mas eu sugiro, se a mesa concordar e os demais colegas, que nós temos que se aprofundar um pouquinho mais. Sabemos as necessidades, mas temos que se aprofundar realmente o que vai ser feito com esse dinheiro. Por exemplo, Sagrada Família e no centro. Tá? Eu acho que nós temos que chamar o engenheiro responsável e nos apresentar o que é hoje e o que vai ser amanhã, tá? Feito com esse valor. E demais locais também, pontes, enfim. Esse é um papel que eu acho que nós temos que fazer, é o nosso dever, nossa obrigação. E eu sugiro também, para não demorar que seja aprovado só na próxima segunda-feira, que a gente faça uma extraordinária essa semana. Porque não o engenheiro vir amanhã nos apresentar e logo após uma extraordinária, ou no máximo quarta-feira, na reunião de comissões, nós analisarmos junto com a secretaria responsável, engenheiro, e logo após a gente aprovar esse projeto, assim todo mundo entende que é suma importância, tá? Porque nós temos que saber realmente se o que vai ser feito através da apresentação que o engenheiro vai fazer, onde vai ser aplicado esse dinheiro, se realmente vai solucionar o problema das enchentes em Nova Prata, tá? E se vai contemplar, inclusive, ali no Sagrada Família, como foi falado outro dia, e a gente sabe que tem loteamentos aos arredores, e logo acima do Sagrada Família, que logo eles vão estar surgindo. Se o que vai ser feito vai contemplar também isso, ou vai ter novas surpresas, tá? Então tem que ser tudo muito conversado, com rapidez, lógico, porque o momento exige. Por isso que eu sugiro que no máximo quarta-feira a gente faça a reunião de comissões, venha o pessoal responsável, nos apresenta o que vai ser feito, o que era e o que vai ser, e a gente imediatamente aprova como extraordinária. Essa é a minha sugestão. Se possível, eu acho que é a forma mais correta e mais sensata. Sim, senhor. Boa noite. Seria, então, uma extraordinária na quarta-feira mesmo? Olha, eu sugiro que na quarta-feira, para nós não deixarmos esse projeto parado mais um tempo. Vereador Gilmar Perusso com a palavra. Boa noite, presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham. Na verdade, eu estive tomando conhecimento hoje de como que seria feito a destinação desses R$5.500.000, que na justificativa também consta que é a construção de obra para, entre outras coisas, resolver a questão da drenagem pluvial do bairro Sagrada Família e no centro, que nós sabemos que é onde deu aquela incidência ali da enxurrada que aconteceu. Além disso, também serão contempladas algumas pontes, como me parece que é o caso lá de Santa Catarina,
da Fazenda Pratinha, Retiro. do Retiro e algumas outras ações, que talvez esse valor nem seja suficiente e que poderá ter que vir mais algum aporte de recursos. Especificamente nesta questão do Arroio das Polacas, vamos colocar assim, o que acontece? Primeiro, a equipe técnica, através de engenheiros e arquitetos do município, não tem condições de assumir essa demanda diante das demandas que existem no município em função das ocorrências que tem aí. Até onde eu tenho conhecimento, há necessidade, primeiramente, de que seja feito um projeto, e eu dizia para eles lá hoje que esse projeto ele tem que ter uma data limite para ser entregue, ele não pode ser um projeto que demore, porém, como a equipe técnica do urbanismo não terá condições de fazer o estudo, de elaborar o projeto, de apresentar o projeto, entendo que parte desse valor seja destinado para a contratação desse projeto. Através do quê? Através de um edital, que eu, agora vou dar minha opinião, entendo que não tem que ser misturado com obra de ponte, com obra de recuperação de asfalto. Esse projeto do Arroio das Polacas tem que ser um projeto individual, específico, para essa questão. Por quê? Porque quando você vai contratar o projeto, você tem que contratar alguém que tenha condições de conhecimento de analisar aquele cenário que está aí e dar uma solução para aquela situação que está aí. Então, o que está sendo encaminhado lá? Que a equipe técnica do município, eles participariam, porém quem faria o estudo e apresentaria o projeto, e aí sim é necessário que seja num tempo curto, seria uma equipe especializada através de uma pessoa jurídica que viesse e apresentasse efetivamente o que fazer lá. Né? Acho que todos nós queremos que a solução de lá seja uma solução definitiva. Que não seja uma meia sola e não seja para fazer ali algo que na próxima enxurrada vai dar problema de novo. Então, Claudio Miro, nós podemos até chamar o pessoal do urbanismo aqui, mas tu não vai ter a resposta que tu espera. Por quê? Porque eles não têm, primeiro, eles não têm essa análise. Segundo, eles não têm a condição de assumir esse projeto. E terceiro, porque esse valor seria exatamente para contratar uma empresa do ramo para apresentar esse projeto. O que eles poderão vir aqui te dizer é o seguinte: nós vamos participar junto com a empresa naquilo que nós estivermos disponíveis, porque estamos atendendo outras demandas, mas quem vai fazer, quem vai tocar é esse pessoal contratado. Então, é válido eles vir aqui? É válido eles vir aqui, mas não vai mudar a nossa opinião com relação a nós liberar o dinheiro ou não liberar o dinheiro. Se nós votar hoje, ou se nós votar quarta-feira,
ou se nós votar segunda-feira que vem, o resultado da nossa votação vai ter o mesmo efeito. Por quê? Porque esse recurso vai ser destinado para a contratação do projeto, porque acredito que todos nós aqui estamos cientes de que vai precisar alguém que tenha um foco para resolver aquele problema. Né? Se nós fizer que a equipe técnica da prefeitura vai cuidar desse projeto, vai cuidar da ponte da Santa Catarina, vai cuidar da ponte do Retiro, vai cuidar da fazenda da Pratinha, vai cuidar do asfalto do São Roque, eles não vão conseguir dar andamento em nada. Então nós não podemos perder tempo. Nós não podemos perder tempo. Não que não se possa baixar isso aqui para a semana que vem aprovar, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, Cláudio, presidente, que para aquele caso do Arroio das Polacas tem que ter uma equipe que se dedique sobre aquele problema e que apresente um projeto sobre aquela situação. Senão nós vamos jogar tudo para cima da Secretaria de Urbanismo, que não vai dar conta, isso acho que todos nós sabemos, não vai dar conta porque não tem pessoal, não tem estrutura diante das demandas que tem. Estava difícil de dar conta daquelas demandas antes dos alagamentos. Agora, houveram outras novas demandas, e a equipe é a mesma. Então, não vejo nenhum problema em chamar o pessoal aqui, mas provavelmente eles vão dizer aqui, olha, vai ser contratado alguém para nos dizer, tem que fazer assim, 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 que se dedique sobre aquilo. E aí sim, presidente, aí eu falava lá hoje de manhã, não é uma empresa que vem aí e demore 2 meses, 3 meses, 6 meses para apresentar um projeto. Não é isso que nós precisamos. E se lançar um edital dizendo qual é a demanda, em que prazo tem que ser entregue o projeto, quem quiser participar do edital vai ter que saber que as condições são aquelas. Então, assim, eu não me oponho a chamar o pessoal aqui, eles vão vir aqui, nós sabemos que eles vão dizer que eles estão sobrecarregados, etc. e tal. E votar hoje, fazer uma extraordinária para votar isso aqui, eu não vejo que não vai mudar nada do ponto de vista do resultado. Não sei se eu estou me fazendo entender. Mas, se quiser fazer uma extraordinária, vai ser mais ou menos como chover no molhado, né? Vota hoje, vota quarta e vota segunda, né? Quanto antes nós liberar, melhor. Mas, eu afirmo aqui, a equipe técnica não tem condições de resolver isso aí sem nós destinar alguém que de fato vá trabalhar para resolver especificamente esse problema sem se envolver com outras coisas. Nós temos que resolver já essa questão que foi colocada aí lá do Arroio das Polacas. Então, eu sou favorável, por mim votaria hoje, mas não me oponho a outros encaminhamentos se houverem. Até porque nesse valor aqui existem outras demandas urgentes para serem atendidas, não é só aquela. Então, esse valor poderá estar disponível o quanto antes para resolver, porque as pessoas querem solução logo, né? Então, é isso, presidente. Vereador Jandir, eu só peço 2 minutos e, na sequência, eu lhe passo a palavra. Tenho participado das reuniões que acontecem segundas, quartas e sextas, pela manhã. Não vou repetir muito, vou só agregar algumas coisas novas àquilo que o vereador Gilmar enunciou. Existem 5 urgências, urgentíssimas. Santa Catarina,
entre Santa Catarina e Fazenda da Pratinha, vão buscar alunos de automóvel e fazem cerca, vão de manhã e de tarde. São cerca de 180 ou 200 quilômetros por dia para fazer o desvio. Relato da secretária Tatiana hoje. A ponte de Santa Catarina, ela isolou aquela população. Já estão fazendo sondagem para saber qual a solução, porque para fazer por fazer, botar uma outra ponte por cima, daqui a alguns meses, de repente, já se foi. Essa ponte deve custar em torno de R$500 mil, só a de Santa Catarina. A do Retiro também é urgente. A Secretaria de Urbanismo apresentou um protótipo hoje de uma solução um pouco diferenciada daquela de Santa Catarina, que dá para fazer com aquela tubulação quadrada ou retangular, tipo galeria. Mas não é só essa, tem mais uma ponte que vai precisar ser refeita no Arroio Retiro. Fazenda da Pratinha, igual, são 3. E a 15 de novembro, que está interditada para o tráfego. E aí estão discutindo ainda qual é a melhor solução. Por quê? Porque foi detectada uma fissura que pode solapar dependendo do estado. O resultado vai ser obtido a partir, então, de uma sondagem. E, por fim, o foco no Arroio das Polacas. O Arroio das Polacas, ele recebe águas de 3 loteamentos. Santa Cruz 1 e 2 e Sagrada Família, com um detalhe: a ampliação da cidade está se dando. Então, não pode ser feita meia sola. Meia sola não se faz mais nem em sapato. Não é? Então, essa é a problemática. Sinceramente, eu não sou contabilista, não sou matemático, mas eu acho que esse valor não vai ser suficiente. Por um motivo a mais, é o Arroio das Polacas. Ele foi, não vamos tapar o sol com a peneira, ele foi maltratado desde o início. Ele está engasgado. Vai ter que ser aberta uma outra via para escoamento de água. Então, é toda uma nova canalização. Quanto custa isso? Por onde vai passar? Pela Júlio de Castilhos? Por onde? E obviamente, aquilo, meus caros colegas, que nós falamos aqui desde 2021, das primeiras reuniões. Nova Prata, lamentavelmente, nunca teve planejamento, nem fiscalização e falta de comunicação para dentro e para fora. Então, eu não poderia me omitir de passar para vocês, eu ia fazer isso no final da reunião de hoje, porque eu tenho participado representando esse poder, mas como ouvinte, porque eu não vou opinar tecnicamente. Né? A minha opinião técnica é 1 mais 1 é 2.
e na área de engenharia trata também com ângulos. Dito isso, passo a palavra para o colega Jandir Hassi. Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores, colega Roseli, servidores da casa, a plateia que está aí, aqueles que nos assistem pelo Facebook. Esse projeto, né, eu acho ele muito importante, deveria já ser para ontem, não para hoje, que nem os outros, né? Só que eu acho que deveria vir separado esse projeto assim. Não, como que tu vai botar num projeto só duas coisas, que uma é das pontes e outros é das galerias do Arroio da Polaca? Como é que o engenheiro vai fazer isso aí? Como é que vai ser feito isso aí? E outra, nós deveremos saber aonde vai ser esse dinheiro também. Eu acho que todos os vereadores têm que saber aonde vai e a população também. Não é um ou dois saber e os outros não saber. Eu acho que todos os vereadores têm que saber onde vai, né? E outra coisa sobre equipes técnicas, eu acho que aqui em Nova Prata tem gente suficiente para fazer isso aí, que conhece a especialidade do problema que tem aqui em Nova Prata, principalmente das Arroios das Polacas. Porque a gente conversando e foi cobrado por vários empresários, moradores também. Eu acho assim, foi feito um requerimento aqui em nome de todos os vereadores para a última quarta-feira que passou. Os moradores vieram aí, os empresários vieram do centro da Sagrada Família, de vários bairros aí, tá? E eu acho que ali o nosso poder público, o nosso prefeito viu a situação que está em Nova Prata. Ele ouviu do povo aqui dentro dessa casa, tá? Então acho que está mais do que na hora, que nem eu sempre falei aqui desde que assumi. Dinheiro tem, né? Por que esse dinheiro não é investido? Tem que ser investido, é dinheiro da população, não é de mais ninguém, é de todos nós que pagamos imposto. Para que ter dinheiro guardado? Né? Então eu acho que está na hora mesmo, só que a única coisa que eu acho que deveria ser separado, esse projeto um do outro, né? E concordo com o presidente, não vai chegar mesmo, você tem que fazer. Porque eu digo assim, ó, pega lá de cima, lá do Clivate, pode dizer a verdade, do bairro Jardim de São Brás do Clivate, e vem São Pelegrino para aí abaixo. Que eu acho que tem que mexer desde lá de cima também, porque deu muitos problemas lá em cima. Empresários aí de mercado que perderam bastante coisa aí, né, por causa dessas tubulações mal feitas também. E outra etapa, Boca de Lobo, que foi tapada aí, que teve várias aí em cima, aí no nosso bairro aí, que taparam, e a água veio por cima, foi atingir lá no São Pelegrino, lá nas antenas, lá na marmoraria, lá do Minócio, lá embaixo do Saulo também. Tá? Eu acho que isso aí é falta de incompetência também de alguém dentro da secretaria ter que mandar tampar as bocas de lobo. Olha o que aconteceu na frente do mercado Lorenzetti ali. E está até uma vergonha, até porque quantos dias faz que foi feito, está ali trancando o trânsito que vai para o bairro Zile e até agora nada. Quantas vezes foi cobrado? Todo mundo cobra que passa ali. Está um perigo aquilo ali. Tá? Mas está cada vez mais difícil. Até eu, no meu nome, não vou segurar esse projeto, porque senão vai acontecer que nem aquele de fevereiro, que foi o Jandir que segurou. Quando eu voltei, as coisas não andaram. Só que foi aprovado aquele projeto, passou e até agora não foi feito nada ainda. Nós estamos no fim de maio já. Tá? E não é aqui uma semana ou duas, se nós adiar também, ou fazer uma extraordinária, que vai demorar isso aqui. Tá? Só que as coisas não estão andando, não adianta. E tem que acontecer, a população teve que vir para cima para ver se... Agora manda um projeto desse valor para cá, só que não vem especificando onde vai ser gasto o dinheiro. As pontes precisa, para ontem já, desde o dia 5 tinha que ter começado já. E eu sei de várias especulações aí de valor das pontes, que nem o presidente falou, tá? E dá bastante diferença. Mas isso, como eu digo assim, é nós que temos que fiscalizar, por isso que nós temos que saber onde é que vai o dinheiro, né? Tá? Eu digo assim, ó, a capela lá, Santa Catarina, a ponte precisa logo. A Fazenda da Pratinha, o Retiro, todo mundo está precisando. As crianças para ir para a escola, a 15 de novembro ali... Será que tem que esperar uma licitação ou o prefeito, não, sei lá, o nosso poder público não poderia ter já começado a fazer a estrada? Tem que esperar tanto tempo assim, 20 dias já se passou? Eu não digo que vou segurar e nem que vou aprovar, né? Vou pela maioria aí dos nossos colegas vereadores. Obrigado pela parte. Não, eu acho que a explicação que o professor, o mestre Dilda, nos deu, acho que ela é a contento
Mas se percebe aqui que alguns engenheiros, ou os engenheiros da prefeitura, estão tomando algumas ações e estão conseguindo resolver alguns problemas que nós temos aqui. Então, não é de tudo que vai se precisar fazer o contrato de uma empresa de fora, né? Então, muitas coisas estão acontecendo. Mas esses relatos, presidente Cláudio, eu acho importante, o senhor como presidente, representante, quando vê um projeto desses, por favor, se antecede e nos passa antes, tá? Que a gente vota com mais tranquilidade. Tá? Isso é fundamental. Tá? Ele veio hoje. Não, mas essa é a sua explicação. Nós podíamos ter nos reunido 15 minutos antes da sessão e o senhor exposto para nós que tem andamento já algumas pontes. Os engenheiros da prefeitura concursados já fizeram alguns projetos. Tá? Então, tudo isso é importante que a gente fique sabendo antes. Devido à urgência, realmente, eu libero, tá? Eu libero. Mas não tem dúvida que a gente tem que ficar sabendo realmente onde vai ser utilizado esse dinheiro e de que forma vai ser utilizado e o projeto se vai ser bem executado. Isso Cláudio, é fundamental. Me permite? O fato de liberar não quer dizer também que dentro da sua proposta a gente não possa chamar eles aqui para que eles nos digam de que maneira, se tem alguma coisa para acrescentar além do que o vereador Cláudio Dilda colocou. O fato de nós aprovar não quer dizer que a gente não possa ouvir e pedir mais esclarecimentos também, né? Não sei se eu me fiz entender. Ele será chamado para quarta-feira conversar conosco. Quem? Ok. O secretário. Isso. Que daí contempla também o pedido do vereador Cláudio Miro, né? Alguém pede baixa? Ninguém? Em votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 80, 2024, autoriza a prorrogação da contratação temporária, por excepcional interesse público, de um agente comunitário de saúde, autorizada pela Lei 10.852 de 2022 e prorrogada pela Lei número 11.085, 2024 e dá outras providências, tendo em vista a permanência de afastamento do titular do cargo por licença-saúde. Leitura do projeto. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a prorrogar por 6 meses a contratação temporária por excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde para o ESF Clivate. Contratação esta autorizada pela Lei nº 10.582, de 17 de maio de 2022, e prorrogada pela Lei nº 11.085, de 27 de junho de 2023, podendo ser prorrogadas por iguais períodos. Artigo 2º. Para a prorrogação de que se trata a presente lei, observação as disposições contidas na Lei nº 10.852/2022. Artigo 3º. As demais disposições permanecem inalteradas. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e será regulamentada por decreto municipal naquilo que couber. Justificativa. Encaminha-se o presente projeto de lei visando a prorrogação da contratação temporária por excepcional interesse público de um agente comunitário de saúde, tendo em vista a permanência de afastamento por licença-saúde da titular do cargo. Logo, uma vez prestados os devidos esclarecimentos, solicitamos em caráter de urgência que seja aprovado o presente pedido, na oportunidade em que nos colocamos à disposição para o que julgarem necessário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, 17 de maio de 2024, Alcione Graciutin, Prefeito Municipal. Projeto de lei em apreciação. Em votação.
Aprovado por todos os vereadores. Projeto de Lei número 81/2024 autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar temporariamente um monitor para alunos especiais para a Secretaria de Educação, considerando um equívoco na carga horária do projeto de lei número 77, de 9 de maio, Lei 11.292, de 14 de maio de 2024, que constava 22 horas semanais, sendo o correto 20 horas semanais. Leitura do projeto. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a realizar contratação temporária por excepcional interesse público de monitor para alunos especiais, com carga horária de 20 horas semanais, em caráter emergencial e temporário, para exercer atividades junto à Secretaria Municipal de Educação. Termos dos artigos 193 a 197 e seguintes da Lei Municipal número 5760 de 2005, que institui o regime jurídico único do município. Parágrafo 1º. A contratação que se trata a presente lei vigorará até 17/12/2024. Parágrafo 2º. Quando incorrer em impossibilidade de rescisão contratual por gozo de benefício previdenciário ou licença maternidade, fica o ente público autorizado a prorrogar a contratação até cessar o motivo do afastamento. Parágrafo 3º. O profissional a ser contratado será para substituir servidores efetivos que estão em afastamento contínuos. Parágrafo 4º. As atribuições, o padrão salarial, a carga horária e a habilitação necessária está fixada no anexo único da presente lei. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo a realizar nova contratação em caso de desistência ou rescisão antecipada do contrato temporário, desde que persista a justificativa da necessidade da contratação. Parágrafo 1º. Cessada a necessidade que motivou a contratação, estará a administração municipal autorizada a promover a rescisão do contrato, ainda que antes da data prevista para o seu término, desde que seja comunicado o contratado com 15 dias de antecedência. Parágrafo 2º. Se o contratado desejar reincidir o contrato antes da data prevista para o seu término, deverá comunicar à administração municipal através de requerimento protocolado com antecedência de 15 dias, sob pena de indenizar o respectivo período se não trabalhado. Parágrafo 3º. Se a rescisão ocorrer em tempo inferior a 60 dias, por solicitação do contratado, contados da data da sua contratação, ficará este responsável pelo pagamento das despesas relativas aos exames admissionais despendidos para a respectiva contratação. Artigo 3º. O contrato será de natureza administrativa, ficando assegurados os seguintes direitos aos contratados, sem prejuízo ao estabelecido na Lei nº 5.760, de 2005. Repouso semanal remunerado, gratificação natalina proporcional ao término do contrato, férias proporcionais com acréscimo de 1/3 ao término do contrato, serviço extraordinário se necessário, vale alimentação, inscrição no regime geral de previdência social, desdobramento de carga horária se for o caso, gratificação de difícil acesso se for o caso. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Educação. Artigo 5º. Fica revogada a Lei nº 11.292, de 14 de maio de 2024. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. Remete-se a esta colenda da Casa Legislativa projeto de lei que visa a contratação temporária para excepcional interesse público de um monitor para alunos especiais, para exercer suas funções junto à Secretaria de Educação, considerando licença saúde da servidora efetiva Gláucia Fernanda Ribeiro de Matos, considerando um equívoco na carga horária do projeto de lei número 77, de 9 de maio de 2024, lei número 11.292, de 14 de maio de 2024, que constava a carga horária de 22 horas semanais, e sendo correto 20. Sem mais, reiteramos votos de estima e apreço, estando à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Assim, uma vez apresentada esta justificativa, solicitamos a aprovação do presente projeto, na oportunidade que nos colocamos à disposição para o que julgarem necessário. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, em 20 de maio de 2024, Alcione Graciotin, Prefeito Municipal. Projeto de lei em apreciação, em votação.
Aprovado por unanimidade. Expedientes do Poder Legislativo, novos. Projeto de Lei 0824, do vereador Cláudio Dildo, institui em caráter obrigatório o programa Caligrafia na Escola e dá outras providências. Leitura do projeto. Cláudio Dilda, vereador com assento nesta Câmara Municipal de Vereadores, vem diante do Poder Legislativo, tendo suporte legal no inciso 8º do artigo 34, no inciso 3º do artigo 39 da Lei Orgânica do Município de Nova Prata e no inciso 3º do artigo 72 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, propor o seguinte projeto de lei. Institui em caráter obrigatório o programa Caligrafia na Escola e dá outras providências correlatas. Artigo 1º. Fica instituído o programa Caligrafia na Escola, que deve obrigatoriamente ser aplicado e trabalhado nas escolas da rede pública municipal. Primeiro, de educação infantil. Segundo, de ensino fundamental, 1. E 3, se necessário, individual ou coletivamente para as séries do ensino fundamental 2. Artigo 2º. Os estudantes devem ser iniciados na alfabetização com a prática de traços mais amplos, passando posteriormente a formar letras, bastão, e em seguida a aprimorar a letra e a escrita cursiva através da caligrafia. Parágrafo único. O lúdico pode ser recurso didático importante para ser utilizado no processo de alfabetização, aprendizado e domínio da escrita. Artigo 3º. O programa tem por objetivos a melhoria da escrita por parte dos estudantes, desde os primeiros anos de frequência à escola, e o despertar do gosto pela escrita, devendo também ser contemplado o desenvolvimento da motricidade e do sistema cognitivo da criança. Artigo 4º. Observada a faixa etária, deverá ser utilizado o material apropriado para exercitar a escrita, tendo em vista o objetivo do programa, podendo ser caderno, preferencialmente, ou material avulso impresso. Artigo 5º. A critério da direção de cada escola, poderão ser ministradas oficinas de caligrafia artística como complemento à caligrafia cursiva, em especial para estudantes do ensino fundamental 2. Artigo 6º. Como incentivo e para melhor despertar a curiosidade dos estudantes, a Secretaria Municipal de Educação poderá oportunizar nas escolas momentos para abordagem 1. Da história da escrita, a partir das pinturas rupestres, pictográfica, das escritas cuneiforme e hieroglífica, das escritas dos povos orientais, incluídos os povos árabes, além das chamadas línguas mortas, latim e grego, dentre outros. 2. Das diferentes grafias conhecidas e utilizadas ao longo da história da humanidade, chegando aos dias atuais. 3. Da história da caligrafia. 4. Da importância da escrita para a comunicação. 5. Da impressão gráfica a partir de Gutenberg. 6. Das línguas somente faladas. Artigo 7º. O início do programa poderá dar-se a qualquer momento, de acordo com a programação de cada escola. Artigo 8º. Esta lei poderá ser regulamentada pelo Poder Executivo no que couber. Artigo 9º. Revogadas as disposições em contrário, esta lei passará a vigorar tão logo seja publicada. Nova Prata, 25 de abril de 2024, Cláudio Dilda, vereador do MDB. Baixado para as comissões. Pedido de indicação número 23/2024 do vereador Jandir Hassi dispõe sobre a possibilidade de tornar a Rua Dorvalino Colla como via preferencial no bairro São Peregrino. Leitura do pedido de indicação. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Jandir Hassi, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal. Através do Conselho Municipal de Trânsito, seja procedido estudo com a possibilidade de tornar como via preferencial a Rua Dorvalino Colla e não mais a Rua Brasil, ambas situadas no bairro São Peregrino. Maiores explicações serão dadas em plenário pelo autor. Conta com o apoio de todos, Jandir Hassi, vereador PSD.
Com a palavra, vereador Jandir Hassi. Reitero a minha saudação a todos. Eu já tinha feito aqui nessa casa um pedido para fazer mais, né, a sinalização, pintura da rua Dorvalino Collor, tá? E até agora também não fizeram nada, né? E eu fui bastante cobrado, né, sobre essa rua aí preferencial, a Dorvalino Collor com a Rua Brasil, tá? Várias pessoas pediram para a gente fazer o pedido, e eu passo ali todo dia também, te ver, que é muito difícil mesmo, tu sair da BR-470 e entrar na cidade e aquela rua ali não ser a preferencial. Caminhões tem que parar, frear ali, e outra, tu não tem uma visão boa. E principalmente a reclamação maior é o pessoal que sai do centro aqui e desce para São Pelegrino a alta velocidade que desce, tá? Então a gente está pedindo, peço, né, para que dê uma olhada, né, o Conselho, né, de Trânsito dê uma olhada nisso aí para tentar mudar essa rua, botar a preferencial a Dorvalino Collor e não mais a Rua Brasil, antes que aconteçam os problemas maiores, né? Tá? Então eu peço a colaboração aí dos meus colegas para nós votar esse pedido. Obrigado. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 24, 2024, do vereador Jandir Hassi, solicita faixa de segurança e demais sinalizações à Estrada Buarque de Macedo. Leitura do pedido de indicação. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, Jandir Hassi, vereador da bancada do PSD, com assento nesta Casa Legislativa, propõe aos demais colegas que, após ouvido o plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de indicação. Através da Secretaria competente da Prefeitura Municipal, seja feita uma faixa de segurança e demais sinalizações pertinentes em frente ao Mercado São Pelegrino, na Estrada Buarque de Macedo, objetivando trazer mais segurança aos pedestres que ali transitam e evitar que haja outros acidentes como ocorrido na última semana. Conta com o apoio dos colegas e do Executivo, Nova Prata, 17 de maio de 2024. Vereador Jandir Hassi, PSD. Com a palavra, vereador Jandir Hassi. Reitero a minha saudação a todos, mais uma vez. De novo a gente está aqui cobrando algo que não queria cobrar, né, da nossa rua Estrada Buarque de Macedo, né, como também assumiu o colega vereador que mora no bairro também, já fez também um pedido outro dia, né. A gente não queria que acontecesse coisas que aconteceu na última semana aí, tá? Falta de sinalizações, tá? Faixa de segurança que a gente pediu, pelo menos quebra-mola com dinheiro liberado há mais de ano e até agora não fizeram. Tá? Isso tudo na Buarque de Macedo, e as coisas agora vêm acontecer na frente do Mercado São Pelegrino, aonde o trânsito aí, o veículo pegou uma senhora de idade e ela veio a falecer na última quinta-feira. Tá? Pessoal, não julgo ninguém, né, que a gente não viu, né, mas eu digo que se tivesse uma boa sinalização, uma faixa de segurança ali, não tinha acontecido o que aconteceu. Tá? A gente tem o pedido, tem os valores destinados para reerguer aquele quebra-mola lá da frente do Cinto Sabor, lá em cima. Há mais de ano que foi liberado e até agora não botaram a mão. Faixa de segurança na frente do mercado do BIM, que ali não sei, só por Deus mesmo, que não aconteceu nada ainda, porque quem passa ali, vê e vai no mercado todo dia, toda hora, o risco é muito grande. Tá? E outra que não tem uma outra via para ir para lá se não é por ali. Então, eu acho que tem que ter mais sinalização. Acho que o nosso poder público tem que olhar um pouco mais para essa rua Buarque de Macedo aí que sobe aí, para nós tentar salvar vidas, né? Que não aconteça mais o que aconteceu. Obrigado. Boa noite, presidente, a mesa, colegas vereadores, vereador Roseli, quem assiste pessoal e na plataforma.
aquilo que o nosso vereador Jandir falou, eu só confirmo e reitero cada palavra pela situação do ocorrido na semana passada. Mas, como foi dito há aproximadamente uns 15 dias atrás, ou 20 dias, ou 30 dias, não me recordo bem, que poderia acontecer o que aconteceu ali em frente ao São Pellegrino, no mercado, acontecer em frente ao Mercado BIM. Nós, que somos daquele bairro ali, vereador Jandir, sabemos o fluxo de automóveis, está ali o meu amigo Tiago, pastor Tiago, o fluxo de automóveis e de pessoas, também a nossa colega ali, a nossa advogada Xangueri, o movimento que existe de automóveis, de pessoas ali. Nós precisamos novamente reforçar algo que já devia ter sido feito pela primeira indicação do colega vereador Jandir, que ele fez, não sei o tempo, se ele se recorda o tempo que fez essa solicitação, Jandir. Você lembra o tempo? Mais de ano. Então você imagina só, se está assim agora, como será daqui para frente? Entende? Então, eu peço aos colegas também, e também ao executivo, que analise essa situação com muito carinho. Então, não vou dizer que talvez teria sido evitado esse falecimento, e meus sentimentos à família também dessa senhora que veio a falecer. Mas é algo que provavelmente poderá acontecer em outros locais ali da Buarque de Macedo. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Gilmar Lovison. Presidente, colegas, nossa plateia que nos acompanha, eu vou juntar mais algumas coisas aí, colega Jandir. É necessário, sim, todo o cuidado com a segurança, às vezes ainda é pouco. Tem uma situação também lá que eu passo seguidamente também, e já vamos colocar junto em pauta isso. Não temos passeio público nessa via vindo lá do Rio Branco para cá. Já temos acesso que se dá direito a pegar a direita para pegar a São Pellegrino, né? E havia que sair reto. Então não tem como o pedestre andar por aí. O espaço da calçada, reservado à calçada, praticamente é uma vala onde escorre a água e o pessoal anda se equilibrando no meio-fio. Bastante perigoso também. Então dá para juntar isso. E aquela rua paralela ao mercado, se não me engano, é Laurindo Guide, que tem um pessoal que mora ali. Eu acho que teria que ter uma solução também. Eu acho que tem o nosso engenheiro de trânsito aí que pode dar uma orientação a isso. Tipo, lá na Brigada Militar tem aquelas faixas amarelas que, para quem entende, não se para em cima dela. Se para guardar a sinaleira e quem está aí deixa aquele espaço vago. Esse pessoal pode entrar. Senão eles não entram nunca. Eles vão ter que ir forçando o trânsito para entrar. Então, eu acho que é uma situação que pode ser juntada, tá? E fazer uma boa melhoria no trânsito. Porque, sim, a sinaleira foi a melhor coisa que fizemos lá, colegas. Porque parece, não sei porquê, mas o trânsito aumentou muito em pouco período aí. Então, agora sim, lamentavelmente, claro que o ocorrido, a gente desperta mais atenção ainda, e eu acho interessante juntar esses problemas junto a essa solicitação também. Muito obrigado. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Moção de apoio 04/2024 de todos os vereadores para a anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União. Antes da leitura, uma breve explicação. É um movimento
que está em curso em todo o estado do Rio Grande do Sul. Câmaras e Assembleia, direcionado para os deputados federais e senadores. Leitura da moção. Os vereadores que abaixo assinam que compõem a Casa Legislativa de Nova Prata RS nos termos do seu regimento interno, vêm apresentar a presente moção de apoio para a anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul com a União, e que após seja encaminhada ao Governo Federal, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Considerando: 1. O estado de calamidade declarado pelo Estado do Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que assolaram a região em maio de 2024, resultando em danos materiais, perdas humanas e impactos significantes na infraestrutura e na economia local. 2. A situação financeira já fragilizada do Estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta uma dívida pública elevada com a União, comprometendo sua capacidade de resposta e de recuperação diante de desastres naturais e crises emergenciais. 3. A importância de medidas urgentes e efetivas para a mitigação dos danos causados pelas chuvas e para a reconstrução das áreas afetadas, garantindo a segurança e o bem-estar da população atingida. 4. A necessidade da solidariedade e cooperação entre os entes federativos para enfrentar os desafios decorrentes de desastres naturais e para promover a recuperação socioeconômica das regiões afetadas. 5. A importância de uma atuação conjunta entre os poderes legislativo, municipal e estadual e com a colaboração do governo federal para encontrar soluções viáveis e sustentáveis para a crise fiscal que assola o Estado. Os vereadores do município de Nova Prata, no estado do Rio Grande do Sul, vêm por meio desta moção expressar seu total apoio à solicitação de anistia das parcelas da dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul e de seus municípios com a União, pelo período de 36 meses, a fim de proporcionar alívio em suas finanças. Essa medida é urgentíssima para a mitigação e enfrentamento dos danos decorrentes da calamidade pública ocorrida na região. Ressaltamos que a simples suspensão das parcelas, com a incorporação dos valores suspensos ao saldo devedor no final do período, trará novos problemas com entes afetados pela calamidade pública no momento da retomada desses pagamentos. Isso resultará em um montante de difícil equacionamento, cujos efeitos serão sentidos pela população por meio das restrições impostas aos serviços públicos fornecidos por esses entes. Nestes termos, solicitamos aos representantes do governo federal que empreguem esforços para atender a esta demanda urgente e imprescindível para a reconstrução e recuperação do Estado, especialmente diante do atual estado de calamidade. Nova Prata, 20 de maio de 2024. Em apreciação. Em votação. Moção aprovada por todos os vereadores. Três comunicações por oportunas. O ofício 118/2024 informa o Boletim Financeiro do Poder Executivo, de acordo com a Lei 10.077/2018. Estará à disposição na Secretaria, assim como a informação dos atos de nomeações e exonerações, DCCs e FGs do Poder Executivo, também à disposição dos vereadores na Secretaria. E temos também
uma comunicação do Poder Executivo sobre a destinação de recursos de emendas impositivas e de bancada. Proponho que na quarta-feira analisemos esse expediente a fim de conjuntamente tomarmos então a posição considerada pertinente. Pode ser? Pode ser, vereadores? Então, vamos lá, inscrições para uso da tribuna. Vereador Marcelo Barato fará uso da tribuna neste momento. Boa noite, mesa diretora, boa noite, nobres colegas, boa noite a quem presente, de forma presencial aqui nos acompanha, nossa gratidão aí pela consideração conosco, boa noite também a quem nos acompanha através das mídias, né? Bom, podemos observar aí vários pontos do nosso município com grandes estragos, de grande monta, e obviamente que isso requer muito recurso. E obviamente que, presidente, como já foi nos dito uma vez aqui pelo o secretário, o anterior, né, o Beto Ferrari, o Fábio Rigon colocou muito bem isso, disse que nós somos fiscalizadores do município. Então, com certeza, a gente estará, sim, fiscalizando e vendo se realmente esses valores empenhados serão utilizados nessas obras aí que com certeza são fundamentais para que o funcionamento do município, pelo menos, né, volte quase à sua normalidade. Então, eu acho que são aí 3 anos e meio já do governo Alcione, e o que a gente pode observar é que houve sim, muitas falhas no quesito de observar situações, lugares de risco, lugares que já estavam marcados por outras situações ocorridas da natureza, né, como as chuvas fortes, enfim, e que ocasionaram problemas em anos anteriores. Nós não podemos agora dizer que tudo aconteceu neste ano. Não. Infelizmente, as chuvas mais intensas, sim, foram aí no mês, né, que ocorreu, mas a gente pode observar que nos anos anteriores também tivemos algumas chuvaradas intensas e que, sim, apresentaram vários problemas em alguns arroios, em alguns locais e que se passou assim despercebido, né? Porque quando não atinge ninguém de grande monta, né, que o estrago não é grande, dá para se dizer que o município não observa muito essas questões, né? Então, nós tivemos aqui representantes do bairro Sagrada Família, Santa Cruz, e outras pessoas, né, do centro também, quarta-feira, onde colocaram, né, e estiveram aqui com o objetivo de que a administração, o executivo, desse um parecer do que iria fazer, do que seria realizado. E, ao contrário disso, eles saíram daqui com algumas ideias que o executivo já tem em mente, proporcionada por alguns estudiosos do assunto, mas com nada certo sobre o assunto. Então, fica um pouco difícil para nós, vereadores, né, tomarmos uma atitude diante de algumas situações. A não ser, obviamente, facilitar, que aí nós vamos agora lembrar aqui, né? Vamos lembrar que o nosso, então, prefeito sempre disse que o que travava o município éramos nós. E nós nunca travamos o município, muito pelo contrário. Está sempre, em cada sessão, fica específico que a nossa preocupação é as melhorias no nosso município, que infelizmente não tem acontecido. Então, primeiramente, vamos falar um pouco aí de prevenção.
qual foi as prevenções realizadas para essas chuvas fortes, enfim, essas ocasiões e essas situações que não são aguardadas, né? São eventos naturais que não tem como a gente saber que vão ocorrer. Nenhuma. Não tivemos nenhuma prevenção nessa questão. Tá? Aqui eu quero deixar a minha gratidão aos funcionários, né, do município que se empenharam com o maquinário, com o que tinham de condições para auxiliar pessoas a saírem das suas casas, máquinas, né, operadores de máquinas, enfim. A gratidão a todos que se empenharam para auxiliar toda e qualquer pessoa que precisava ser retirada da sua residência no momento daquelas chuvas intensas. Né? Nós, infelizmente, até o momento, nós não conhecemos quem é a nossa defesa civil do nosso município. Infelizmente. Espero que a gente, né, no momento que se tem aí uma organização, alguma situação mais confortável para se falar sobre esses problemas, que a gente venha saber, nós vereadores, quem são as pessoas, quem faz parte hoje da defesa civil do município. Não sei se os senhores aqui, a colega vereadora sabe, eu não tenho essa informação. Tá? Assim como os pontos de riscos do nosso município. Mas eu sou testemunha, gente, e aqui estou testemunha de outras situações que ocorreram e que atas foram feitas colocando alguns pontos de riscos existentes na nossa cidade que não foram solucionados. Então, até onde se observou, toda vez que houve situações adversas, como essa da questão das chuvas intensas em nosso município, sempre foi feita uma ata por parte da Defesa Civil somente para poder decretar a sua situação existente no momento, seja ela de emergência ou calamidade, enfim. Então, era feita uma ata, simplesmente uma ata para fazer esse decreto. Então, são situações. O que a gente tem observado aí? Pontes, obviamente, né? Pontes aí, pontilhões, enfim, tivemos várias pontes com problemas. Temos a queda, né? Praticamente aí daquela estrada que nos liga aí agora ao Protásio, né? Novamente interditada pelaquela queda de barreira, enfim, pela queda do próprio acostamento, juntamente com a estrada. E aí eu quero deixar claro aqui uma coisa para os senhores, não sei se já observaram lá, se puderam observar, aquilo não foi simplesmente a chuva que ocasionou todo aquele estrago. Aqui nós temos que deixar bem claro as coisas para a população entender. Hoje o município vai ter um prejuízo de praticamente mais de R$1 milhão, né? Porque agora vai ter que ser viabilizado uma nova estrada ali, provavelmente cortando aquele barranco, né, aquele acostamento que se encontra à direita. Por quê? Porque ali foi simplesmente escavado, e lá se encontram as marcas, sim, do trabalho feito, né? Foi escavado todo e qualquer acostamento que segurava a estrada ali. Isso nós temos que dizer. E provavelmente isso aí devido a uma área de propriedade particular que se encontra logo abaixo. Então, nós não podemos dizer agora que todo aquele estrago que ocorreu ali foi pelo fato da natureza também. Porque aquilo ali já era visível, teve inclusive denúncias da situação e nada foi feito. Então, eu acho que agora cabe a nós, obviamente, sim, vamos ter que solucionar. Mas aquele fato ali ele não foi simplesmente provocado pela água da chuva, decorrente da chuva. A água da chuva, obviamente, auxiliou a ocorrer todo aquele estrago, mas tem trabalho do homem aí, sim, senhor. Então, obviamente que as estradas também foram bastante afetadas, né? E com certeza, né, presidente, eu acho que esse montante aí não vai ser o suficiente, obviamente, para que se conserte, né, tudo isso. A drenagem, o que nós esperamos aí? Que a drenagem, no momento que for feito qualquer tipo de drenagem, seja de algum arroio, enfim, de qualquer córrego do nosso município, que seja feita de forma adequada.
né? Esperamos que o profissional que for contratado, ele enxergue isso. O que nós observamos hoje em alguns locais que foram abertos, inclusive lá na Sagrada Família, que a tubulação, aquela tubulação que está debaixo das residências, ela não ia suportar nunca. Mas na ocasião lá, né, quando foi feito o loteamento, ele foi aprovado e foi aceito daquela forma. Então já começa por aí, né? Nosso mestre aqui falou da questão planejamento. Então aí falhou o quê? Sempre planejamento e fiscalização. Duas coisas aí que Nova Prata praticamente nunca teve, né? As ideias, nós vimos aqui, a gente pôde ver as ideias aqui na quarta-feira, né? Tomara que elas postas em prática funcionem, né? E obviamente que o nosso trabalho, como já nos disseram, é fiscalizar. É fiscalizar. Então, assim, nobre amigo Jadir, eu não quero ser muito negativo em te dizer que algumas coisas solicitadas por nós em meses anteriores ou até no ano que passou não serão realizadas. Por quê? Porque agora vai ser tudo canalizado nessa questão, né? Então, eu acho que algumas coisas que nós almejávamos lá atrás e foi solicitado e já foi indicado, eu até acredito que daqui a pouco nós vamos ter que brigar para que aconteça. Mas, enfim, temos aí, né, uma situação de emergência e, obviamente, que eu acho que todos aqui estão imbuídos para que a nossa cidade possa, sim, voltar ao normal. Embora outras a gente sabe que vai ser mais difícil. Uma boa noite a todos, uma ótima semana e muito obrigado. Fará uso da tribuna a vereadora Roseli Albuquerque. Boa noite, presidente, colegas vereadores, plateia que nos prestigia e quem está nos assistindo online. Colegas, muito triste o que anda acontecendo e tomara realmente que sejam tomadas providências. Eu quero aqui fazer um relato a vocês, porque eu tenho certeza, colegas, que vocês, tanto quanto eu, foram procurados por pacientes da oncologia que estavam fazendo o tratamento em Bento Gonçalves. Eu fui procurada por vários pacientes e familiares, o qual estão muito preocupados e me deixaram preocupada também, por não estarem fazendo o tratamento. Como todos têm o conhecimento aqui, que com a catástrofe que aconteceu, o nosso trajeto até Bento Gonçalves não está possível. Ou está, mas com 8 horas de viagem daqui até lá. Então, na última semana, depois de saber, depois de me sensibilizar com essas pessoas, eu fui atrás, eu e o colega Jandir, eu liguei para o doutor Marco, para o secretário, para o administrador Marcos do hospital, e pedi para ele se alguém tinha procurado, porque a gente sabe, que algum lugar tem que ser feito, continuado esse tratamento, enfim. E eu sei que nós temos a oncologia aqui, inclusive no meu 2º ano de mandato, eu estive com o Rodrigo Pineda, pedindo para ele, o médico aqui da oncologia, e conversando com o Marcos, e pedindo para eles, para que forma eu conseguia, porque falta alguma coisa para se colocar o SUS aqui. A gente sabe que a dificuldade que sempre foi com a Serra, imagine agora. Eu estive já na Secretaria, no Ministério de Saúde, lá em Brasília, atrás desta demanda, que eu penso que é uma prioridade, é muito importante aqui para a nossa região. E lá, na época, eu não consegui. Mas agora, com este acontecido, colegas,
Eu procurei o Marcos, então, e ele me disse, eu pedi se havia possibilidade, se o nosso hospital comportaria fazer o tratamento de quimioterapia para as pessoas que estão fazendo aqui no nosso hospital. E ele me disse que sim. Assim que ele me disse que sim, isto foi na quinta-feira de manhã. Aí eu pensei, vamos ter que ver, vamos tentar. Eu disse, eu não fui. Não sou a primeira suplente de deputada do meu partido feminino, do PSD do Rio Grande do Sul, de Varde. As pessoas aqui da minha região confiaram em mim e me apoiaram. Aí eu pensei, eu vou usar disso, que a gente sabe que, infelizmente, dependemos da política para quase tudo. Aí eu disse para o colega Jandir, eu digo, vamos ligar para o deputado Danley. Eu não costumo ligar diretamente para ele. Sempre hierarquia. Mas eu pensei, com tudo que eu sei, que eles devem estar trabalhando lá, eu tenho certeza de que se eu ligar direto, ele vai me atender. E vai me ajudar a resolver esse problema, daqui da nossa região. E eu disse, a minha felicidade que foi, liguei para ele, não deu 2 tocadas. Eu digo, como eu sempre falo, o deputado de Nova Prata, ele me atendeu. E eu passei a situação. E pedi de que forma ele poderia estar me ajudando, nos ajudando, no caso, ajudando a nossa comunidade, a nossa região aqui, para que seja colocado o SUS aqui no nosso hospital, na nossa oncologia. Aí ele me pediu, vereadora, eu vou atrás disso contigo, e é possível sim, eu só quero que você peça para o hospital fazer um requerimento e colocar-se à disposição para nós trabalharmos em cima disso, para estar colocando o SUS aqui no nosso município. Terminou a nossa conversa, ele me explicou tudo o que deveria ser feito. Eu desliguei o telefone e liguei para o nosso administrador, o Marcos, do hospital. E assim eu coloquei para ele o que eu precisava. Para o deputado Danley estar indo falar com a secretária, a Rita, imediatamente, ele fez o pedido, eu disse, me faz o pedido que eu vou passar para o secretário para estarmos indo atrás dessa demanda. E também, na hora, com o deputado Danley, eu combinei que eu iria entrar em contato com todos os prefeitos aqui da nossa micro-região, com a certeza de que todos entrariam num consenso para nós buscarmos esta qualidade de vida, esta sobrevida que eu digo, para quem está fazendo tratamento e que precisa desse tratamento, não tem que estar se deslocando. A gente sabe o quanto é sofrido. Eu tenho meu sentimento, porque eu passei com o meu pai no passado, e que era um homem jovem, e a gente sabia do sofrimento que era passar por essa serra. Então, o doutor Marcos disse que sim, o administrador Marcos disse sim. Na sexta-feira de manhã já, ele me passou o pedido, para que, se colocando à disposição, para nós pleitearmos para colocar as quimioterapia aqui no nosso hospital. Eu, com o pedido, passei para o deputado Danley, mas também lembrei que nós temos uma coordenadora aqui na região, e eu não tinha o contato dela. Então, eu liguei para a Vanessa, a subsecretária daqui do nosso município, e pedi para ela, coloquei a situação, falei de tudo o que eu havia feito. Até ela me disse que tinham tido uma reunião na terça-feira com todos os secretários da região, e que estavam tratando para que se fosse feito em Passo Fundo, então, esses procedimentos. Eu disse, Vanessa, me passa o telefone da
da coordenadora, Pati, se você tiver, que eu vou estar tentando conversar com ela. Vou passar para ela ter o conhecimento de que já vai ter o deputado Danley falando com o governador e com a secretária Rita. E como ela é da região, eu acho que eu tenho que explanar para ela isso antes do deputado ir lá falar com a Rita. Ela me passou, eu agradeço muito a Vanessa, atenciosa na hora, ela me passou o contato da Pati, da coordenadora regional, a qual eu liguei para ela na sexta-feira. Liguei para ela e ela me atendeu. E eu coloquei a situação. O que me entristece é a falta de sensibilidade da nossa administração municipal. Sabe por quê? A falta de sensibilidade? Será que não viram que as pessoas estão desesperadas e querendo continuar um tratamento? Ela me disse que estiveram em reunião e até estavam pensando em montar alguma coisa da ponte para cá. Só que ninguém falou do nosso Hospital São João Batista. Ninguém da nossa administração conversou com o administrador do Hospital São João Batista. E ela me passou isso. Ela disse, mas, Roseli, eu não tenho o conhecimento de que o hospital se coloca à disposição. Eu disse, pois é, eu já estou com o documento, estou passando para a senhora o documento. E antes mesmo, em nome da Rita, o documento, e antes mesmo do deputado Danley, eu falei, eu sou a vereadora Roseli, contei, ela me conhece. Eu disse, antes mesmo eu gostaria que a senhora tivesse conhecimento disso. Ela me disse, não, diante disso, isso na sexta-feira, diante disso, eu já vou entrar em contato. E é diferente, nós vamos tentar sim fazer em Nova Prata. Tempo de liderança. Tempo de líder. Hoje, pela manhã, liguei para ela novamente. Falando nisso, aí eu liguei, conversei com todos os prefeitos aqui da região, quase todos. Prefeito Itamar de Protásio, prefeito Evandro de Vila Flores, prefeito de Vista Alegre, prefeito de Paraí, liguei, consegui falar com o vice-prefeito de Nova Bassano, enfim, todos os que eu conheço, eu conversei com eles. E eu até falei, eu disse, eu quero que vocês façam junto a nós um pedido para que seja colocada a oncologia aqui. Eles me mandaram, já passei para a secretária, para o deputado Danley, no caso, e para a coordenadora regional, a qual hoje mesmo me deu um retorno na parte da manhã, que já estaria viabilizando com o Hospital São João Batista, porque tem, para ser pago, como nós não temos o cadastro aqui, tem que fazer tem que haver uma negociação com o Hospital Taquini e o nosso aqui. Mas eu acredito que vai dar certo, porque o Hospital Taquini também negociou já aqui com a oncologia a Taquimed. Eles não atendiam Taquimed aqui. E o pessoal da Taquimed que fazia em Bento já está com o cadastro pronto aqui. Vão fazer aqui. E eu tendo conhecimento disso também, então eu acho que não há problema. E eu peço que, se caso isso demore para se concretizar, esse processo aqui, para que seja aqui em Nova Prata, eu conto, colegas, com todos vocês, com os deputados de vocês, que a gente sabe que a gente tem lá, e eles têm poder, para que nós consiga isso aqui pelo nosso município, que eu acho que é muito importante. Segundo a Pati, a coordenadora, já está tudo encaminhado, se não der certo ali, ela vai fazer um pedido, como estamos em calamidade, ela já vai fazer um pedido lá junto ao Ministério de Saúde, e que também nós temos conhecidos lá, e com certeza eu acredito de que nós vamos conseguir, então, fazer as quimioterapia aqui. Já também a Vanessa me passou
que já fecharam o cadastramento em Passo Fundo para os que vão iniciar o tratamento, as primeiras consultas. Mas os que estão em tratamento estão sem fazer tratamento neste momento. Mas que seja, então, que agilizem rápido isso, e eu conto com vocês, colegas. Muito obrigado e boa noite. Não temos mais inscritos. Vereador Gilmar Perusso. Estava distraído. Reitero minha saudação e começo aqui pelo assunto da moção que nós aprovamos, que trata da anistia da dívida do Estado do Rio Grande do Sul com a União. E nós estamos numa situação em que o povo do Rio Grande passa literalmente por uma catástrofe. Sem precedentes, acredito eu. E o que foi aprovado lá em Brasília foi a suspensão do pagamento da dívida do Estado pelos próximos 36 meses. Isso dá, sim, um fôlego para o Estado, porém, me parece que faltou a sensibilidade do Congresso Federal entender o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Porque houve uma emenda, a emenda de número 3, que visava a anistia desses 36 meses para que o Estado do Rio Grande do Sul não pagasse esses meses e pudesse usar esse dinheiro aqui para enfrentar essa tragédia, ajudar as pessoas. E esta emenda, ela foi derrotada por 226 votos não e 215 votos sim. E o relator desta emenda, desse projeto, que é um deputado gaúcho do PDT, no seu relatório disse que não atendia aos pressupostos financeiros e orçamentários. Jesus querido, será que esse deputado, quando fez o relatório, e que é do Rio Grande do Sul, não entendeu ainda o que está acontecendo no nosso Estado? A dívida do Rio Grande, se nós tivéssemos anistia, isso efetivamente representaria uma ajuda. Agora, você não precisa pagar hoje, mas depois eu vou te cobrar. E existia a emenda número 4 também, que esta daí então era mais ousada. Ela visava a anistia de toda a dívida do Rio Grande. O Rio Grande do Sul deve para a União 100 bilhões de reais. 100 bi. Mas eu acho que até o que era razoável era que os próximos 3 anos fosse anistiada essa dívida e esse dinheiro fosse usado, tirado do cofre do Rio Grande do Sul, que afinal de contas sai do bolso dos gaúchos, para ser colocado aqui para ajudar as cidades que desapareceram, as famílias que
tiveram mortes, que não tem mais casa para voltar. Eu olhava hoje Porto Alegre, onde alguns tentam voltar para o seu estabelecimento comercial, e não tem mais nada lá. Não tem mais móveis, não tem mais estoque, não tem mais nada. Os ginásios estão superlotados. E quem passou pelas enxurradas de setembro está ainda esperando o dinheiro. Então, por que esses deputados federais não entenderam que esse dinheiro poderia ficar aqui de forma a ser anistiado, sem ter que vir me cobrar depois? Eu não vou te cobrar hoje, mas amanhã eu vou te cobrar. É lamentável isso, muito lamentável isso. Dizer também, nesse sentido, presidente Cláudio Gilda, que conhece muito de meio ambiente, eu fico chocado, pastor Paim, quando a gente vê a notícia que o Guaíba, por exemplo, o Lago Guaíba, Rio Guaíba, ele é um rio que corre raso, ele tem 3, 4 metros de profundidade. Como é que isso não vai transbordar, presidente Cláudio? O rio corre por cima da terra. Aqui em Nova Prata, vamos trazer para cá. Tem sim que fazer o desassoreamento do Arroio Toledo, tem sim que fazer a limpeza e desassoreamento do Retiro, do Arroio das Polacas, porque se está cheio de lixo, se está cheio de lodo, se está cheio de toda essa carga que veio ao longo dos anos, o rio por si só ele vai mudar o seu percurso. Ah, mas o meio ambiente não deixa ir lá com a draga tirar uma árvore porque tem a questão ambiental. Sim, tem a questão ambiental, mas tem as pessoas mortas, as pessoas perdendo as casas, as pessoas não tendo mais nada. Será que fazer o desassoreamento, que é a retirada daquilo que não precisa estar dentro do rio, no Arroio Toledo, no Retiro, nas Polacas, vai prejudicar a natureza a tal ponto que não se possa fazer? Se pode fazer, vereador Cláudio, então nós temos que bater firme para que se faça. Porque grande parte dessas destruições são porque os rios não têm mais o espaço deles para eles percorrerem. Né? Não tem mais o leito. Agora, quando eu vejo que o Guaíba tem 3 metros de profundidade, vereador Gilmar, como é que não vai ter inundação? Ah, teve falha lá do muro, das comportas, das bombas, teve tudo isso. Mas eu sei que teve um momento lá que quiseram fazer o desassoreamento dos rios e não foi permitido. Fazer a dragagem da areia, Gilmar, essa é a palavra. A dragagem. Proibido. A catástrofe não vem do nada. Ela tem uma causa e essa causa se chama ser humano. Ser humano que causa a catástrofe. Ah, não adianta dizer que Deus isso, Deus aquilo. O pastor pode falar melhor que eu. O culpado é o ser humano de fazer acontecer o que está acontecendo. E aí nós ficamos aqui, ilhados, sem acesso, preocupados com quem faz hemodiálise, preocupados com quem tem que fazer o tratamento contra o câncer, da oncologia.
E essa questão da oncologia, sim, é uma bandeira que temos que ter, porque isso funciona da seguinte maneira: nós sabemos que esse é um serviço que depende de credenciamento do prestador do serviço com a anuência do município junto ao Ministério da Saúde. E aqui na nossa região, é Bento Gonçalves que tem esse credenciamento através do Hospital Taquini. Não sei se o Hospital Taquini daria nesse momento o aval para perder serviço lá e para o dinheiro que eles recebem, fundo a fundo, União, município, e repassa para o Taquini. Não sei se eles aceitam perder esse valor aí e repassar esse valor. Mas que tem que ter um movimento junto ao Ministério da Saúde, sim, para que Nova Prata não dependa, por exemplo, de uma situação que nem hoje, do Hospital Taquini dizer sim, nós concordamos em transferir parte da nossa receita que nós recebemos do município de Bento para Nova Prata. Pode ser que eles não aceitem, eu não sei, eles têm o lado deles para defender. Nós temos que defender o nosso. Então, sim, é um movimento importante que nós precisamos fazer. Eu apenas queria dizer isso porque essa questão aí, Cláudio Gilda, de se preocupar com a questão das... Eu estou como líder, né, me permita. Essa questão dos alagamentos, vou dizer mais uma aqui, lembrando o que falava aqui o colega Jandir. Nós temos ali no Salão do São Peregrino uma baixada que sempre alagava ali, né, colega Clécio? Pois foi feita alguma melhoria ali, mas outros loteamentos estão sendo construídos e no futuro nós vamos ter a igreja, o salão, as moradias, aquele pessoal ali todo alagado. Se não se fizer alguma coisa nesse sentido. Então é importante, sim, tenha urgência, tenha urgência. Tem que solucionar, tem que solucionar. Mas nós precisamos fazer o que o senhor disse, presidente. Nós temos que pegar pessoas que possam entender do assunto e nós precisamos fazer que o poder público também tenha esse investimento que está disposto a ter. E aqui o vereador Marcelo Barato agradeceu os servidores do município, o vereador Marcelo. E eu quero assinar contigo nessa questão aí, porque eu não concordo quando dizem, vereadora Rose, que ninguém foi a lugar nenhum. Eu sei que aqui vários vereadores, inclusive falo por mim, estivemos em muitos lugares. Seja no Arroio das Polacas, seja no Sagrada Família, no Arroio Toledo, né, no interior, lá no Retiro, lá na casa do vereador Clécio, lá na empresa do vereador Gilmar Lovison. Eu estive em todos esses lugares e outros também estiveram. Mas não adianta apenas nós ir lá dar palpite do que nós temos que fazer, nós temos que ter pessoas que, de fato, venham trazer para nós um posicionamento a partir de um projeto que pense não apenas no agora, mas que pense em Nova Prata do futuro. Por quê? Porque com toda essa situação de alteração climática, está aí a demonstração, presidente Cláudio. Setembro aconteceu, depois novembro aconteceu, agora em maio aconteceu. Daqui quanto vai acontecer de novo? Acho que não é mais daqui a 80, 90 anos, né? Gente, nós votar contra a anistia da dívida do Rio Grande, olha o que aconteceu nas Antas. É um cenário de guerra. Se não houver um aporte financeiro pesado para recuperar o Rio Grande, nós vamos ser um estado empobrecido, de gente emocionalmente doente,
as pessoas ficaram abaladas psicologicamente. As pessoas, o pai tendo que levantar a criança lá em cima, nas mãos, porque a água estava por aqui e a pessoa estava salvando o filho. Tem gente que eu acho que não tem noção do que aconteceu e está acontecendo. Tem gente que não tem noção. Então, tem certas coisas assim, que se nós não percebermos o quadro que está instalado, o Rio Grande, sim, vai ser lamentavelmente um estado empobrecido e vai ter aqueles que vão ser os doentes resultado desta tragédia. Tem um nome isso, né? Exato. É uma questão emocional, é uma questão psicológica. Então, eu apenas queria deixar essa manifestação, principalmente, colegas vereadores, e dizer que tem que ser enfrentada essas questões e a questão do meio ambiente, sim, nós temos que fazer aquilo que os rios e arroios precisam que seja feito. Obrigado, presidente. Antes de passar a palavra para o vereador Jandir Hassi, mais uma vez, olha, eu atalhando aqui a tua inscrição. Por oportuno, no dia 5 de junho é Dia Mundial do Meio Ambiente. Primeira semana de junho. Teremos sessão no dia 3. Para o dia 3, eu tomei a liberdade de detalhar, na quarta-feira, detalharei para vocês, de contatar com a professora doutora Vânia Elizabeth Schneider, que vocês conhecem, da Universidade de Caxias do Sul. Ela fará, então, nós começaremos a sessão às 18 horas, das 18 às 19, ela fará uma breve conferência que, meus mestres, vai valer a pena ouvir. Então, vai ser no dia 3 de junho, 18 horas. E a segunda informação é que parece, vereador Gilmar, que houve, sim, um despertar. Na reunião de hoje, a engenheira Adriana, falando comigo, ela está esboçando, não é um plano, mas a vontade política do município de ter um plano municipal de drenagem urbana. Enfim, porque senão é aquela história que todos vocês já falaram, né? Resolve aqui, arrebenta ali. Então, ou há uma visão de conjunto, ou nós não teremos uma solução duradoura. Não que eu queira ser aqui apocalíptico, mas um pouco sim. Porque a mudança de clima está aí, gente, não tem volta. Vereador Jandir Hassi. Reitero a minha saudação a todos, mais uma vez. Eu também estou bastante indignado, que nem falou o vereador Gilmar Perusso aqui, além de nós ser gaúcho, e tudo o que aconteceu está acontecendo no nosso Rio Grande do Sul, nós ter representante lá em Brasília que votar contra, como é que esse cara está lá, contra a dívida nos 36 meses ou nos 3 anos? Cara, isso aí não tem anistia nenhuma, porque vão ter que provar todos os 36 meses o valor que foi gasto, onde foi gasto, aplicado no Rio Grande do Sul, para depois começar a pagar a dívida de novo. Cara, é fora de sério. E saber que o nosso Rio Grande acabou quase praticamente. Tem lugares aí, cidades que acabou. Não tem mais o que fazer.
A gente vê gente tentando retornar, ver onde tinha sua casa, não sabe nem onde é que é o terreno mais. Né? Então é difícil, né? E ver políticos querendo viver da política mesmo. Fazer o que foi feito, deputados federais, gaúcho, que representa o nosso Rio Grande do Sul. O que ele está enxergando no nosso Rio Grande do Sul, então? Para fazer o que ele fez? Aqui fica a minha indignação também, e de todos os gaúchos, eu acho, tá? Professor e presidente Cláudio Dilda, eu concordo com o senhor, né, que tem que ter um plano também de drenagem aqui no nosso município, como falou os técnicos. Não pode mais acontecer o que está acontecendo aí, ó, em nem um ano, 8 meses, acontecer 2, 3 vezes. Empresário perdendo muitas coisas, moradores perdendo seus móveis dentro de casa. Cara, aqui em Nova Prata também, eu acho que falta bastante coisa para ver aí. Então eu digo assim, ó, desse projeto que o prefeito mandou, será que se não tivesse feito aquele movimento quarta-feira aí com a população aí do centro, da Sagrada Família, da Santa Cruz, esse projeto ia vir para a Câmara hoje? Que fica a minha pergunta. Será que ele teve que ouvir a população? Porque várias ali diziam assim, ó, que cansaram de ir na prefeitura pedir uma coisa, pedir outra, principalmente só para limpar a boca ali do Arroio das Polacas, tirar uns galhos de árvore, uma árvore, e nunca ninguém foi. Sabe o que respondiam para eles? Vamos ver, vamos ver. E eles chegaram ao ponto aqui, quarta-feira, eles que não querem mais ver, eles querem que bote a mão na massa mesmo, para fazer as coisas para não acontecer. Espero que o nosso prefeito e secretários que estavam aqui ouviram bem isso aí, né? Que agora botem a mão na massa e vão fazer. Tá? Mas eu digo também, não esquecer da iluminação pública, já estava esquecida um pouco, né? Não abandone também dizendo que é isso agora, né? Só que tem que fazer, atender, tá? Os reparos das estradas, né? Que foi aprovado aí um monte de dinheiro para fazer, tapa buraco e tudo, tá? Não sei se vão conseguir fazer todo nesse tempo aí que falta, né? 6, 7 meses aí, tá? Mas podem fazer milagre de repente, né? As pontes que foram embora, né? Que agora tem o dinheiro aprovado aqui, né? O vereador Jandir não segurou, né? Que nem aquela de fevereiro, né? Que deu uma polêmica braba, nem só o Jandir, né? Todos os vereadores que estavam pagando, né? Espero que essa aí agora, né? Semana que vem bote, né? Espero que o nosso novo secretário de obra, né? Que ele entenda um pouco mais as coisas, bota em funcionamento, né? Porque como estava, não pode. E ainda vem mais essa agora, né? Que destruiu um pouco a nossa cidade, principalmente as pontes, né? A estrada aí. Mas eu sempre carreguei comigo e dizia que dinheiro tem, né? Então agora está na hora de botar a funcionar as coisas mesmo, tá? E quero dizer, né, aos pratenses que perderam bastante também, né, e todos o povo gaúcho, né, o que resta hoje? Coragem e esperança, né? Não adianta mais esperar tanto para os órgãos públicos. Se tu vê aquela de setembro, né, eu dou um exemplo, né, de certa cidade aí que até hoje não receberam nada ainda, né? Espero que agora venha, né? Que montaram até um Ministério Federal no nosso estado, né? Então acho que agora a coisa vai andar, né? Eu imagino, né? Ficou mais perto, né? Tá? Mas espero que tudo dê certo agora e que o povo, digo mais uma vez, com muita esperança para poder reconstruir suas casas, seu lugar de moradia de novo. Uma boa semana a todos. Não temos mais inscritos, está assim encerrada a 15ª sessão ordinária desta Câmara. Boa noite. Tem dois. Tá doente. Ai, meu Deus do